Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar as minhas impressões sobre o livro 20 Mil Léguas Submarinas, de Jules Verne ou Jules Vernier, acho que é assim que pronuncia. Esse livro é considerado um grande clássico da literatura e essa edição da Zaha está realmente incrível. Ela é de capa dura e dentro ela vem uma introdução assinada pelo Rodrigo Lacerda, que também fez a introdução de outras obras clássicas da editora. E além do romance, nós temos também um glossário de termos náuticos e a cronologia, vida e obra de Jules Verne. Além disso, essa edição ela é comentada e ilustrada, e as ilustrações são muito bonitas. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar algumas delas para vocês. Olha só que interessante. Essas ilustrações são da primeira edição de 20 Mil Léguas Submarinas, do livro, quando ele foi editado na França pela primeira vez. E são realmente muito bonitas. É realmente uma edição caprichada, mas um primoroso trabalho de editoração da Zaha. Mais uma ilustração aqui, uma outra mais aqui, enfim. Eu gostei muito de 20 Mil Léguas Submarinas, mas antes de comentar um pouco sobre a narrativa, eu quero falar do autor. Jules Verne é francês e nasceu em Nantes em 1828. O pai dele o obrigou a estudar direito em Paris e após se formar, ele foi trabalhar na Bolsa de Valores. Acontece que ele não gostou desse emprego. Ele começou a escrever numa revista literária. O editor dele se chamava Jean-Pierre Hetzel. E ela consistia basicamente em duas partes. Na primeira delas, era voltada para um público mais jovem e tinha a finalidade de transmitir conhecimentos de ciência. Na segunda parte, ela era mais voltada para histórias de aventura. O que o Jules Verne fez? Ele criou uma série dentro dessa revista chamada Histórias Extraordinárias. E dentre elas estava 20 Mil Léguas Submarinas. Inicialmente saiu em forma de folhetim e depois foi publicada em forma de romance. Bom, o Jules Verne ele é considerado o pai da ficção científica. Isso por quê? Porque as histórias do Jules Verne elas são criadas a partir de teorias e faz referência a experimentos e invenções tecnológicas. Então, o Jules Verne ele procura criar uma ficção científica que seja mais verossímil, ou seja, a partir de eventos que, apesar de serem imaginados, eles podem vir a ocorrer no mundo real. É justamente essa a premissa de 20 Mil Léguas Submarinas e de outras histórias que ele escreveu. Na sua época, o autor fez grande sucesso. No enterro de Jules Verne, que foi em 1897, mais de 5 mil pessoas compareceram. Ele era praticamente uma celebridade em sua época. Hoje em dia, infelizmente, as obras de Jules Verne elas não são assim muito conhecidas. 20 Mil Léguas Submarinas e outras histórias que ele criou, elas chegaram ao público mais através de suas adaptações cinematográficas. Além disso, existe, eu acredito, um certo preconceito com relação ao Jules Verne, que são consideradas de literatura juvenil. Você lendo 20 Mil Léguas Submarinas, você vai perceber que não é isso, tá? São obras bastante complexas e que exigem uma atenta leitura por parte do leitor. Eu vou comentar um pouco sobre 20 Mil Léguas Submarinas. Eu vou tentar dar o menos spoiler possível.
Bom, 20 Mil Léguas Submarinas começa com um suposto monstro aquático que está causando terror nos mares. Essa criatura, ela está destruindo vários navios. Então, o que vai acontecer? Um professor, Pierre Aronnax, de ciências naturais, o que hoje seria considerado um biólogo ou um oceanógrafo, ele vai numa expedição em um navio americano chamado Abraham Lincoln pelos mares em busca dessa criatura. O que ele quer descobrir que tipo de criatura é essa. Ele tem várias teorias sobre ela. Enfim, ele embarca nessa aventura. Ocorre que em um determinado momento, o navio onde ele está, onde também se encontra um dos personagens da história, ele é chamado Ned Land, ele é um canadense, ele é um arpoador, caça baleias, vai ser atacado por essa misteriosa criatura. O que vai acontecer é que tanto ele como o Ned, e juntamente com o criado do professor chamado Conselho, que é muito engraçado e assim ele serve como um alívio cômico na narrativa, eles vão cair no mar e nisso, quando eles acham que eles vão ser atacados por esse monstro, na verdade, esse monstro vai se revelar ser um imenso submarino, que é o Nautilus, que está na capa aqui. Eles são levados para dentro desse submarino e lá eles vão conhecer o Capitão Nemo, que para mim é um dos grandes personagens da ficção do século XIX. A convite do Capitão Nemo, eles vão partir por uma expedição dentro do Nautilus e vão viver muitas aventuras. Basicamente, o resumo do enredo de 20 Mil Léguas Submarinas é este. Vale dizer que vão acontecer muitos episódios, muitas situações, algumas delas de aventura e algumas outras onde existe uma carga de suspense e até mesmo de mistério. Vale dizer também que o Capitão Nemo ele tem um aspecto bastante misterioso e até mesmo sinistro. E isso vai sendo revelado aos poucos pelo autor. Interessante também ressaltar que o livro ele é cheio de descrições a respeito da fauna e da flora aquática. Se você quiser, você pode pular essas partes e não vai ter nenhum prejuízo na narrativa. Mas eu achei, algumas pessoas não gostam desses trechos do romance, mas para mim não me cansou, eu achei muito interessante. E vale dizer que 20 Mil Léguas Submarinas é uma obra onde você vai aprender muita coisa relacionada à biologia marítima, à história, à geografia. Eu indico esse livro principalmente para os jovens que querem ampliar os seus conhecimentos dentro dessas áreas. Tá? Enfim, eu achei um livro fascinante, muito interessante e, sem dúvida, um grande clássico da ficção científica. Vale muito a pena conhecer e se aventurar e também vivenciar as aventuras que ocorrem em 20 Mil Léguas Submarinas. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre esse romance de Júlio Verne, para mim um grande clássico da literatura. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Mais uma vez agradeço os comentários que recebi na minha caixa de e-mail. Se você quiser, mande outros e também sugestões de futuras leituras. Até mais com outros comentários.